capítulo 10, essa palavra na Bíblia sobre o cego Bartimeu é uma palavra tão bem falada, tanto ele quanto aquele que o Paulo leu. Outra palavra falada é da mulher do fluxo de sangue. Também é muito falado da filha de Jairo. São palavras de cura, são palavras de milagre. Mas aí eu, meditando na palavra e tentando, Senhor, me dar uma palavra. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, você quer resposta? A sua resposta é Jesus. A minha resposta é Jesus. O que você veio buscar? Eu vim buscar A, eu vim buscar B, eu vim buscar C. Não importa. Eu te digo uma coisa, você vai entender que a minha e a sua resposta é Jesus. E aí você vai entender por que a nossa vida é de contar milagres e testemunhos. Como aconteceu aqui hoje com a irmã Bruna. Eu creio que mais gente tem testemunhos para contar. Mas eu creio que no momento certo o Senhor vai despertá-lo para contar. Vai ter a oportunidade de ser. E eu estava analisando aqui sobre essa história, sobre o cego Bartimeu. Eu não sei se você já parou para analisar a fala de Bartimeu. Foi essa que o Senhor começou a ministrar no meu coração. No 47 ele vai falar assim, olha só, ele ouvindo que era Jesus Nazaré, ele ouviu, ele não enxergava, ele ouviu. Começou a clamar, clamou, já começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém já se fez essa pergunta? Mas por que Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Alguém já se perguntou? Uma vontade de saber do porquê? Sendo que quando Jesus veio para os seus o rejeitaram. Jesus não era para os judeus o Messias prometido. Esses dias eu estava vendo, de vez em quando eu gosto de pesquisar sobre os judeus, e eu vi um judeu dar um estudo lindo, e ele disse, olha, o Messias falado aqui, que eu estou ensinando para vocês, nós estamos aguardando a vida dele. Eles não creram nem lá nem hoje, eles ainda não creem. Alguns já se converteram, assim como naquela época, muitos deles também reconheceram que Cristo era o Messias. Mas a grande maioria não. E aí me veio aquela indagação, mas por que o cego Bartimeu, ele declarou Jesus filho de Davi, filho de Davi. E aí o Espírito Santo foi e começou a ministrar no meu coração. E tem situação, 3 personagens estão nessa história. 3 personagens que têm história. Um é o cego Bartimeu. Porém, depois desse milagre, você não vai ouvir mais falar dele. Creio eu que ele foi um homem que, assim como nós, quando vamos ao milagre de Deus, a cura, a vitória, a resposta, creio eu que ele passou a vida toda contando milagre. Eu era cego, mas eu encontrei Jesus, o filho de Davi. E ele falou que eu seria curado. A minha fé, eu criei nele. E ele falou, olha, está curado. Sua fé te salvou. Então a história de Bartimeu vai até esses versículos aqui mais à frente. E aqui fechou a história no Evangelho. Porém, há um outro personagem de grande importância, que é Davi. Davi mencionado por Bartimeu. O Espírito Santo falou isso para mim. Há 3 personagens, e mais um deles é Jesus. E aí o Senhor começou a falar sobre Davi para mim, e ele falava, Davi que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, o reino de Davi, como foi o reino de Davi? Neste reino de Davi, segundo alguns estudiosos, além da gente conhecer Davi como um grande guerreiro, desde menino, Davi era corajoso, era guerreiro, e era um menino cheio do Espírito de Deus. Por que ele era? Porque ele foi ungido, ele foi chamado por Deus lá de trás das malhadas, para reinar sobre o povo. E Deus engrandeceu o reino que ele estava, mas porque ele também era segundo o coração de Deus. Então ele era um guerreiro, ele é o rei que melhor governou, segundo alguns estudiosos, a forma dele gerir o povo de Israel, a gestão dele, diz que ele desenvolveu a cidade de Israel, ele desenvolveu lugar, ruas, fazia coisas que, como a gente cobra hoje nos governos, diz que Davi foi um dos reis que mais bem desenvolveu aquela cidade, aquele lugar, para aquele povo. E também foi um grande compositor, é um dos maiores compositores dos Salmos.
salmos de Davi. E ele sempre declarava a grandeza de Deus. Ele sempre fazia menção do Senhor. No coração dele não havia engrandecimento, mas ele declarava o Senhor. E aí o Espírito Santo foi e me levou na Bíblia também e falou, lá no caso, em 2 Samuel capítulo 23, o Senhor vai começar a mencionar todo aquele capítulo sobre os valentes de Davi. E esses valentes de Davi eram homem forte, e no primeiro capítulo, ele vai virar e vai falar assim, que um dos valentes dele, feriu 800 homens. Tal poder e reinado foi o de Davi, a ponto também de ter homens fortes. Davi, homem de guerra, a luta dele era de carne, era de reino contra reino, reinos que vinham querer possuir Israel, homens que se levantavam como inimigo de Davi. E Davi ia lá e guerreava, mas ele guerreava pelo nome do Senhor, ele guerreava na direção do Espírito de Deus. Ele perguntava ao Senhor o que fazer. E aí o Senhor falou assim, então Davi quis fazer uma casa para Deus. Davi quis fazer uma casa, está lá em 2 Samuel, no capítulo 7, vai começar a falar que no coração de Davi, olha como é que ele amava Deus. Mesmo sendo rei, mesmo sendo poderoso, afamado para a época em que ele viveu, para o tempo que Deus deu de vida dele, a ele. Ele quis fazer uma casa para Deus, mas Deus não aceitou, mandou que o profeta Natã voltasse e dissesse a ele que não. Porque ele andava com o povo, a presença dele andava com o povo, ele não precisava da casa feita por ele. Mas ainda assim, porque Deus conhecia ele, Deus fez uma promessa no versículo 16. Ele vai falar assim, teu trono, lá no final, ele vai falar lá no final do versículo 16, sabe? 2 Samuel, capítulo 7, final do versículo 16, teu trono será firme para sempre. Agora, entenda o que eu estou falando dessa promessa que o Espírito Santo me fez ver. Olha a promessa que Deus fez a Davi. Teu trono será firme para sempre. Então, hoje, se eu não me engano, foi o irmão Thales, fez uma menção do Salmo 121, que foi uma das declarações de Davi para Deus, revelando o poder e a glória de Deus, aonde buscamos socorro e confiança. Na Santa Ceia, se eu não me engano, o irmão Breno, ele leu o Salmo 46, que também fala que ele é nosso refúgio, ele é nosso seguro. Em Salmos 23 vai mostrar que o Senhor é o nosso pastor, e foi Davi que fez todas essas declarações. E ele fez a declaração de um Deus que viria no reino, a qual Deus prometeu a ele, que seria um reino eterno, um reino para sempre. E este outro que viria é Jesus. E aí eu te digo, Bartimeu conhecia a história de Davi. Bartimeu teve uma fé com consciência. Fé com consciência não é uma fé que eu vejo uma facilidade, porque eu já sei que vou conseguir, então eu creio. Mas ele creu porque ele conheceu, ele poderia não enxergar, não teve de repente a oportunidade que nós tivemos de passar na escola e escrever o texto ali do quadro da professora. Mas eu creio que ele teve paz, teve pessoas que declaravam o Deus de Davi, que existia um rei chamado Davi, em que Deus operou pela vida dele, porque era um servo temeroso segundo o coração de Deus, que amava enaltecer o nome de Deus. Podia estar num momento difícil, podia estar no seu melhor momento, ele enaltecia, sempre declarava que Deus era socorro, sempre declarava que Deus era o seu refúgio, ele sempre declarava o Senhor. E aí ele entendeu, olha só, às vezes a gente enxerga com os olhos, mas Bartimeu enxergou com os olhos espirituais. Às vezes na nossa vida, a gente com os olhos físicos duvidamos do poder daquele que é a resposta. Davi, enquanto ele andava com Deus, ele não era a resposta. Davi foi rei, e Deus falou para ele que o reino dele se firmaria para sempre, uma promessa sobre a vida dele, que cumpriria
porque o Senhor escolheu. E Davi, ele não era a resposta de Israel, mas Davi, ele perguntava tudo a Deus para poder direcionar o povo, para poder reinar sobre o povo, para guerrear no lugar, na forma certa que Deus mandasse. Só que agora nós estamos falando de Jesus, aquele que era a promessa, está se cumprindo em Marcos, no capítulo 10, quando Bartimeu entendeu, durante toda a sua vida, e pelos olhos da fé, ele entendeu que vinha um reino, que não era o reino da terra, mas era um reino eterno, e este reino tinha um rei, e este rei era a resposta. É diferente. Agora ele entendia. Opa, agora eu vejo, eu ouço, vejo pelos olhos da fé, mas eu estou ouvindo que este que é o rei, o Deus, o rei dos reis, aquele que é do reino eterno, o reino prometido de Deus, do grande Jeová, o Messias, o ungido prometido, ele está chegando aí, ó. Eu estou ouvindo a multidão e eu vou gritar, porque misericórdia de mim. Tu és a minha resposta. Eu sei quem és tu, e eu sei que tu és a promessa que nós estávamos aguardando. Então, para a minha vida, o Senhor é a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso me deixou tão feliz. E aí o Senhor me fazia ver, não foi só o Bartimeu que entendeu, mas a mulher do fluxo de sangue, ela vai dizer, aleluia. Eu até anotei que a mulher do fluxo de sangue, ela vai dizer ali em Mateus capítulo 9, verso 21, só vou falar a frase dela. Ela falou: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Ela entendeu que ele era a resposta. Ela não pôde gritar, era uma mulher frágil, já era frágil, tão doente, 12 anos doente, mas ela agiu, ela tocou, ela confiou na resposta que era Jesus Cristo, e ela também recebeu a cura. Irmãos, lá em 1 Pedro vai dizer, em Romanos capítulo 10, versículo 10, eu deixei até anotado aqui, Romanos capítulo 10, a Bíblia vai dizer assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e que com a boca se faz confissão para a salvação. A irmã Bruna chegou a falar aqui na frente o quê? Confesse ao Senhor a tua dor, o teu problema, o teu sonho, o teu anseio. Confesse, clame-o, declare o que está no seu coração, porque o Senhor, irmão, nós não escondemos dele. Eu posso chegar e dizer uma coisa para vocês: eu estou assim, mas o Senhor nos sonda. E quando a gente mesmo confessa: Senhor, eu creio no teu poder, eu não tenho mais condição de resolver, mas eu creio no teu poder, eu creio no teu milagre. O Senhor, Deus poderoso, que operou lá no passado, o Senhor curou o cego Bartimeu, o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor ressuscitou Lázaro. Eu sei que o Senhor pode responder. Eu creio, Senhor, eu preciso da tua resposta. O Senhor é a minha resposta. Irmãos, e eu quero só deixar um testemunho, porque às vezes a gente falando, mas está lá na Bíblia. Eu não sei se já passou isso no seu coração, irmãos, mas às vezes falando vai falar assim: está ali na Bíblia. Mas eu vou te falar uma coisa: Deus já me fez ter experiência que eu não esperava. Eu vou contar esse testemunho, peço que os irmãos ouçam com carinho, para guardar no seu coração também, igual como o Bruno falou, para a sua fé aumentar. E eu lembro uma vez que o Senhor, na igreja ali em Barcelona, eu estava lá junto com meus pais, solteira, e o Senhor permitiu que o pastor da igreja, com as lideranças lá, me levantasse para liderar um grupo. Só que quando eu peguei esse grupo, eu peguei
eu peguei, eu rompei a luta, tava uma luta, uma bagunça, e eu falei, Pai amado, eu nunca liderei na minha vida, ainda pego uma confusão sem fim, só misericórdia, socorro. Eu acho que eu conheço aquela irmã ali, eu não sei se é a mãe de Roberta, não sei, parece muito lá de Barcelona. Mas eu sei, irmãos, que quando eu assumi com muito temor, irmãos, muito temor. Não deu nem tempo de fazer igual o Gideão. Eu queria até ter feito como o Gideão. Deixa eu testar aqui Deus mesmo, se é verdade. Mas já tinham declarado, já tinha apresentado a gente, já tinha orado, e eu comecei a trabalhar, irmãos, não estava sendo fácil. Eu tentava uma coisa, dava errado. Eu tentava a outra, não podia contar com ninguém. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca assumi, já assumi no turbilhão. Sabe o que eu fui fazer? Eu falei assim, eu não convenço um homem. Eu não tenho capacidade de convencer ninguém. Eu vou para o joelho. E eu trabalhava. E toda vez que eu chegava em casa, eu não ia para casa, eu ia direto para a igreja, pedi permissão ao pastor, com a bênção dele, me permitiu. E se você tiver uma chave, peguei com meus pais. E eu comecei a abrir a igreja todo dia, de 10 às 11. Chegava do serviço, ou era 10 ou 11 às 10, porque eu trabalhava de tarde para a noite, eu pegava de tarde para a noite. E aí todo dia eu chegava na igreja, todo dia, e dobrava o joelho e ficava só assim, Jesus tem misericórdia. Socorro, meu Deus. E eu só sabia orar. E eu já estava assim na Bíblia, igual na Bíblia, Jesus, filho de Davi, misericórdia, eu não sei o que fazer. Daqui a pouco eu tenho que resolver as coisas, eu não sei o que fazer. Então, o Senhor me deu uma experiência que enquanto eu estava orando na igreja, uma pessoa bateu na porta, ela é embaixo, não é igual aqui em cima, ela é embaixo. E aí uma pessoa bateu na porta e me assustei, eu estava sozinha na igreja. E aí eu abri, aí uma pessoa falou assim, eu estou vendo aqui acesa, eu posso entrar? Aí a mulher até vai, né? Eu falei, pode entrar. No primeiro dia, beleza. A mulher tem que ter companhia, são duas. Quando deu na outro dia, eu e minha esposa, nós estamos passando aqui, a gente pode entrar? Não era crente da igreja, da nossa igreja, não. Era pessoas que passavam em frente. E começou, eu sou de tal igreja, mas tem algum problema orar com você? E daqui a pouco, irmãos, começou a encher uma fileira todinha de crente orando comigo. E começou com uma rodinha e daqui a pouco terminou no rodão. Só que o que eu achei mais interessante foi quando o Senhor começou a nos dar a experiência, porque eu orava em cima da palavra. Eu falei, eu não sei o que orar, eu sei que eu sei te clamar socorro, então eu vou orar em cima da palavra. E quando eu orava em cima da palavra, o Senhor trazia pessoas, eu não entendia porquê. Só que um dia veio uma irmã e falou assim, minha irmã, eu acabei de chegar nesse exame, porque toda vez que a gente termina a oração, a gente faz o quê, né? Lê a palavra. E aí o que a gente diz? O nosso Deus é poderoso para curar, para fazer infinitamente mais, não é isso que a gente fala? Nós não declaramos com a boca? E a irmã virou para mim e falou assim, minha irmã, olha esse exame, apareceu um caroço no meu seio, o doutor falou que acha que é um tumor, tem misericórdia, irmã, ora por mim para o Senhor me curar. Aí eu olhei e falei assim, minha irmã, a palavra de Deus diz, isso nós lemos hoje, você crê? Porque aqui na palavra fala que se você tiver fé, o Senhor vai te curar. Eu creio. Todo mundo crê? Cremos. Vamos orar e começamos a determinar pela palavra, Senhor, a tua palavra nos diz, e nós confiamos na tua palavra, que em nome de Jesus tua filha será curada. Irmão, passou o período, ela precisou remarcar o exame. Quando ela remarcou, ela volta uns 15 dias depois, a um mês, ela olhou chorando com o segundo exame, falando, irmão, eu fiz o meu segundo exame, não tem nada no meu seio. Eram pessoas frágeis, fracas, mas a Bíblia diz o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Nós não temos nada a oferecer, mas quando a gente tem, a gente grita igual Bartimeu. Quando a gente crê, a gente faz igual a mulher no fluxo de sangue. Quando a gente crê, a gente chega humilde diante de Deus e fala, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou numa situação difícil, mas eu creio no Senhor. A gente crê e vai confessando com a boca, o Senhor é o Deus de vida, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. Aleluia, glória a Deus. E aí um dia nós bem em casa, aí já estava minha família em casa,
da tarde para a noite, eu de folga, e aí uma irmã ligou urgente para o meu pai e falou: pastor, tem misericórdia, meu filho está aqui, está lá no hospital, porque foi brincar no parquinho. Uma criança caiu num negócio e caiu a boca da criança, mordeu aqui, sem querer, né? O dente da criança bateu no calcanhar do menino. Só que, não sei se já ouviram pela ciência, que a nossa boca é cheia de bactéria, né? E aí, a boca do menino, o pé do menino, do nada, em vez de melhorar, foi avermelhando, foi inflamando e daqui a pouco começou a necrosar. E ele foi para o médico, os médicos raspavam, mandavam para casa, voltava necrosando. Raspavam de novo, o menino ficou no hospital. Aí eu pedi para internar e ficou ele e o pai dele, e a mãe desesperou. Porque os médicos falaram: se essa bactéria não parar de evoluir, se o pé não parar de necrosar, ele vai perder o pé. E ele era uma criança de mais ou menos aí, 8, 9 anos. E aí ele chegou lá, ele e as duas filhas, todo tão desesperado. Eu virei e falei assim: minha irmã, eu já estava gostando tanto de orar em cima da palavra, que eu abri com aquela alegria, aquela certeza. Eu falei: irmã, eu vou ler uma palavra aqui para você no Evangelho e tal. E eu abri e falei dos milagres que estão descritos na palavra. E quando eu descrevi, eu falei: você crê que Deus vai curar o teu filho? Ela falou, chorando: eu creio. Então, pela tua fé, o Senhor vai curar o teu filho. Nós vamos orar e decretar a cura. Irmãos, quando deu um mês, essa irmã liga e fala: irmãos, o pé do meu filho foi voltando à carne. Isso já tem alguns anos. Hoje o filho dela é engenheiro. Então, irmãos, o nosso Deus não mudou. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. É o que aconteceu com Bartimeu. Olha, me deu essa curiosidade. Bartimeu apenas um mendigo, mas este menino conhecia Deus. Ele conhecia o poder de Deus. Ele conhecia a história de Deus. Todos os homens que estão aqui na Bíblia, eles declaram a história de Deus, o poder e a glória dele. Irmãos, a palavra está diante de nós. Se você crer e confessar o Senhor todos os dias: Jesus, eu estou nessa situação, eu sei que eu não posso, mas eu confesso que eu sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus que faz o impossível. Eu tomo posse da minha vitória. E começa a orar assim, irmão, porque dentro em breve, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, você vai vir aqui para contar a resposta do que Cristo foi te dando. O Senhor quer fazer parte da sua vida no dia a dia. Não só por essa bênção que está no seu coração que você veio pedir, não. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer que a sua vida seja de paz. Ele quer que a sua vida seja de milagres. Ele quer que você se alegre todos os dias na presença dele. E é essa palavra que o Senhor deixou no meu coração. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amém?